né? E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse que ela estava me ligando para tirar comigo, né, uma conversa sobre algo que ela ouviu. E ali ela estava me contando um relato de 2019, nós estamos em 2023. E ela trouxe algo que para mim estava resolvido lá em 2019. Só que o assunto estava retornando agora em 2023. E uma coisa que eu refleti muito ontem, se eu não sei quem eu sou, eu não tenho clareza de quem eu sou, eu tinha pegado aquela conversa e tinha afetado o momento que eu estou vivendo. E eu, há algum tempo atrás, eu fiz a minha análise, né, de perfil comportamental. Eu já fiz há algum tempo atrás isso, eu fiz em 2009. Eu fiz um processo de coach, depois eu me formei, eu fui fazer um processo de autoconhecimento. Eu fui me conhecer. Hoje eu não trabalho com isso, como você trabalha, a minha linha é outra, mas o processo me ajudou a me conhecer. Conhecer meu temperamento, conhecer por que eu estava no estágio que eu estava, por que os meus resultados não aconteciam. E hoje eu falo sobre isso acerca de liderança. Então eu falo, quando eu aprendi a liderar o que eu sinto, a liderar que o que me fizeram não era o que eu estava me tornando, e o que eu tinha de futuro era o que eu ia decidir, era o que eu ia fazer com aquilo que me aconteceu. Então eu queria lançar esse desafio para você e perguntar para você agora, né, qual é o grande, aí no seu dia a dia do seu trabalho, o que mais você nota de desafio e dificuldade para as pessoas se conhecerem? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o que o outro diz a respeito dela, com o que o outro traz para ela? Elas acatam aquilo como verdade e elas não conseguem liderar aquele momento e isso muda o resultado, tanto para negativo quanto para positivo. Na sua experiência, na sua expertise, nos seus trabalhos, como que você entende isso e o que você dá de dica para quem nos assiste hoje? Se você pudesse falar, faça pelo menos isso, sabe? Você que não tem acesso a fazer um curso, você que não tem acesso a fazer um processo de autoconhecimento, mas o básico que você diria hoje. Perfeito, é ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas, elas vivem com o que elas acham que são, ou justamente com o que os outros dizem sobre elas. E essa repulsa de se descobrir, muitas vezes as pessoas tendem como, eu não preciso disso, né? Eu não vou buscar um profissional. Mas qual é a importância da gente entender quem a gente realmente é? Porque quando vem uma notícia ou um assunto, como você acaba de falar agora, que alguém veio com uma demanda, que dependendo se você não soubesse quem era, podia tomar decisões erradas, explodir, xingar, sei lá, fazer algo que ia te atrapalhar. Teus trabalhos, a tua rotina, quem sabe a tua vida. A pessoa, ela acaba aceitando o que os outros falam. Quando a gente se conhece, isso acaba sendo lidado de outra forma. E por quê? A pergunta é por que as pessoas não querem buscar esse conhecimento? Porque muitas vezes, Márcia, toca exatamente na dor. Na dor daquela infância. O que mais machucou essa pessoa na infância vem com esses gatilhos emocionais. Seja uma rejeição, seja um abandono, seja algo que doeu nela na infância ou sob forte impacto emocional ao longo da vida, essa pessoa, ela não quer acessar. Porque muitas vezes está ali. O que nos fere é o que vai engatilhar, como a gente fala, né? O que a pessoa traz pra gente de informação, às vezes é algo simples. Mas a pessoa, ela entende. Um exemplo, chega em um lugar, cumprimenta todo mundo e eu sou cumprimentada por último. E essa pessoa diz, nossa, me deixaram por último, ela já se sente rejeitada. E às vezes não tem nada a ver, é só, né, a sequência que foi criada. Mas essa pessoa, ela já tem esse gatilho de rejeição, então ela encontra esse problema em tudo. E quando a pessoa trata isso, vai lá, né, na sua origem, traz o autoconhecimento, ela vai conseguir lidar de outra forma com tudo que vem na vida dela. Que incrível. É tão incrível que você já gerou aqui o próximo assunto que eu ia falar no final. Mas olha só, por quê? Porque uma das coisas que eu falo no meu capítulo do livro Nascidas para Vencer é como eu venci a rejeição. A rejeição que tinha dentro de mim mesma. Porque quando eu mergulhei no processo, Bárbara, do autoconhecimento, eu entendi que as decisões das pessoas que elas tomaram, que eu me senti rejeitada, não eram sobre as decisões dela, mas era como eu lidava com aquilo. E você disse algo incrível.
Porque a pergunta para você foi: por que que as pessoas não querem se conhecer? E eu li um post uma vez que diz que a arte mais difícil é a arte de se conhecer a si mesma. Não lembro de quem é essa frase, mas existe uma frase que diz, se você souber depois você fala aí no seu tempo, mas a arte mais difícil é a arte de conhecer a si mesmo. E aí você trouxe algo poderoso. Por que que as pessoas não querem se conhecer? Porque elas vão ter que acessar a dor. E acessar a dor, sem tiver uma ajuda e sem saber como acessar, é como se viver a ferida de novo, é como se tivesse que sentir de novo tudo aquilo e não saber como sair. E eu conto no livro um episódio, minha querida, que eu tive quando eu tinha acho que de 7 a 10 anos. Eu fazia jazz. E eu era muito apaixonada por aquilo. Minha mãe me colocou, eu estava muito feliz, eu fazia jazz, balés e tinha uma apresentação. E eu fui a escolhida para fazer o espacate. As meninas iam fazer uma roda e eu ia abrir o espacate no meio, no final da apresentação. Ensaiei, tava com medo. Eu falava pra minha mãe assim: mãe, eu tô com muito medo. Ai, meu Deus, minha mãe, vai tá tudo certo. E quando eu cheguei, a professora virou pra mim e falou assim: você não vai fazer o espacate. Aí eu falei assim: por quê? Porque eu resolvi mudar. A minha filha vai fazer o espacate. Eu fui descobrir que eu sempre colocava o outro na minha frente, na minha profissão, na minha vida. Eu sempre me sentia incapaz, eu sempre achava que tem alguém melhor. Eu fui descobrir isso num processo em 2009. Quando eu mergulhei e essa dor veio, eu falei, não, mas tem sempre gente melhor. E a profissional de coach que me atendeu na época, ela disse assim, a Marli, um beijo, querida. Te mandar esse podcast. Ela disse assim: essa foi uma escolha dela. Não quer dizer que você não estava capaz. Você treinou. Você venceu o seu medo para ir até o teatro se apresentar. Você viu que estava lotado e mesmo assim, na hora H, foi uma escolha dela, não foi sua, minha filha. Não carregue isso para sua vida, porque senão você vai estar sempre colocando alguém no seu lugar. Exatamente o que você trouxe. Você viu muita gente assim? A grande maioria das pessoas vivem algo de rejeição, mas olha só o pensamento, isso é coisa de criança. Uau! Passou, ficou no passado, é coisa de criança, não me afeta mais. Mas em Afeta? toda decisão que ela vai tomar, isso está no subconsciente, está no inconsciente e faz com que ela deixe o outro ir no seu lugar. Faz com que ela não se posicione, acha que não é para ela. Então, o que é muito interessante é olhar. Falando sobre dor e ferida, a gente vai ter que acessar uma dor. Só que nós, enquanto adultos, pensamos o quê? Isso já passou, ficou para trás. Só que, sabe uma ferida, eu gosto desse exemplo, que cicatrizou, mas ela dentro está infeccionada, que ainda gera dor. É como se a gente olha e diz, passou, ela não está mais aqui. Mas lá dentro, ela está trazendo dor, pulsando, né? Tá vermelha, pulsando, né? É que fica latejando, Latejante. Né? E o que precisa fazer? É abrir, é limpar, né? E deixar aquilo cicatrizar naturalmente para que realmente pare a dor. Uau.